destacar o imposto. Então, fica sempre um pouco a mais do que de fato é. Se nós falamos aqui um exemplo de 18%, ele vai sair um pouquinho mais de 20%, porque você, como você está vendo aí no nosso slide, a fórmula de determinação desse imposto é base de cálculo, que é todos os valores somados, divide por exemplo, se o ICMS for 18, você faz 18 menos 100, dá 0,82. Aí você pega aquela base de cálculo, divide por 82. Vai dar um número. Sobre esse número da divisão, que é o acréscimo, o número fica maior, você aplica 18% e destaca o imposto. Nós vamos ver um pouquinho ali adiante, como eu já falei, com mais calma. Porque sempre que nós falamos da forma de cálculo do ICMS, levamos um pouquinho mais de tempo. Porque não é somente o valor vezes a alíquota, mas tem um trabalhinho além disso daqui. Estou dando uma olhadinha aqui agora aqui no nosso chat. Eu estou vendo aqui uma série de pessoas fazendo algumas observações. Deixa eu ver se já tem aqui alguma pergunta nesse sentido que eu já possa responder agora. Estou vendo. Gente, eu tenho muitas questões aqui, gente. Nós vamos trabalhar com isso logo ao final. Só um minutinho. Primeiramente, aqui olhando. Tem uma pergunta aqui muito boa. FCA seria o FOB? Sim. FCA é Free Carrier, FOB é Free On Board. O Free Carrier e o Free On Board são semelhantes. A gente usa esse número simplesmente para não ter que dizer o ex-works, que ex-works é da fábrica. Nós estamos falando do valor da mercadoria colocado à disposição do importador a partir de um ponto de transporte internacional. Por isso que nós usamos isso. Como funciona o cálculo do IPI na importação, nós já vimos, mas vamos ver com detalhes ali na frente. Fique tranquilo. O FOB, FCA, aéreo, FOB, alguém já também falou. FOB é marítimo, FCA, aéreo normalmente. O grupo está cheio, o outro falando aqui que não conseguiu entrar. Que bom, né? Tá bem bacana isso. Acredito que PIS e COFINS não seria mais cumulativo. Tem aqui alguma sugestão. Nos últimos cálculos que nós fizemos, últimas aplicações, o PIS e COFINS ele é sempre um tema muito discutido no ambiente jurídico. Alguns entendem que deve ser aplicado, outros entendem que não deve ser mais cumulativo, e aí existem questões jurídicas sendo travadas nesse sentido. Então, para a nossa finalidade aqui, que é nos preparar para um custo a respeito da importação, vamos usar o pior cenário, tá bem? Por isso que nós continuamos fazendo o tratamento dele como cumulativo. Seguindo aqui algumas perguntas. Siscomex Capatazia não entra? Estou chegando lá, é o próximo slide. Aguarde aí. Estou aqui, cheguei ao fim, muito bem. Base do PIS, COFINS seria o valor aduaneiro? Não, tem que fazer ele cumulativo. Mas, como disse o outro colega ali, existe um embate jurídico para fazer com que o PIS COFINS recaia apenas sobre o valor aduaneiro e não mais cumulativo. Mas, repito, para mostrar o pior dos impactos, o pior cenário possível, nós estamos tratando dele aqui de forma cumulativa. Então, gente, deixa eu voltar para a aula, depois eu respondo mais um pouquinho de perguntas. Já que perguntaram aqui das taxas, né? Aqui, ó, as taxas, capatazia e armazenagem. Então, capatazias. O que é a capatazia? Movimentação da mercadoria no terminal de carga. Então, a base de cálculo, normalmente, é a quantidade de mercadoria, custos em média de 0,015 centavos de dólar por quilo. Armazenagem, armazenagem é outra taxa, também se aplica normalmente quando você permanece com a sua mercadoria em recinto alfandegado zona primária, e aí você deixando lá a sua mercadoria no armazém público, você tem um custo de cobrança de período de 15 dias de aproximadamente 0,65% do CIF. Então, você tem um custo aí realmente pesado se você deixá-lo num armazém público. Então, por isso que existem aí os EADs, não é? Os recintos alfandegados de interior, entreposto aduaneiro do interior, como era chamado antigamente. Então, você pode utilizar esse tipo de armazenagem para a sua mercadoria. Lembre-se de fazer um TRA antes, né, que é um transporte, uma autorização de transporte aduaneiro, para você tirar a mercadoria da zona primária e trazer para uma zona secundária, para trabalhar a sua mercadoria, fazer o desembaraço com mais tranquilidade, mais próximo da sua empresa, não é?